Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. Vocês conhecem marimbondo? Marimbondo? Quem não conhece marimbondo, marimbondo é uns insetos, né, uns besourinhos que ficam sobre, né? Pesquisa aí, pesquisa, pesquise aí. Bom, quando você mexe com o marimbondo, você assanha o marimbondo e o marimbondo lhe ferrua, ele se revolta contra você. Essa semana uma foto do pastor Samuel Ferreira da Assembleia de Deus de Madureira, a denominação, né, maior conhecida no Brasil como denominação evangélica é a Assembleia de Deus. Então uma foto mexeu com os ânimos de alguns maribondos. Bom, e eu quero trazer aqui o comentário sobre o que falou a ex-primeira-dama, sobre o que falou o pastor Silas Malafaia e alguns comentários que foram colocados junto com, com o comentário da ex-primeira-dama Michele e do pastor Silas Malafaia. E vamos aqui analisar alguma coisa. Bom, falando do pastor Silas Malafaia porque ele se posicionou, né? Mas eu vou gravar alguns vídeos aqui e vou colocar aí. E se você quiser comentar, comente. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Se você não quiser, não achar, fica à vontade, só assista o vídeo, mas assista com carinho, tá bom? Eu quero trazer em primeiro lugar aqui os versículos que ela trouxe. Vamos meditar primeiro no versículo e vamos analisar se tem coerência aquilo que ela postou, o que ela falou lá. Não, ela só postou o versículo, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que está escrito assim: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é justo, seja justo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Em referência ao pastor, ao bispo, ela trouxe esse versículo, quer dizer que há uma separação entre quem é justo e quem não é justo. Ou seja, quem está do lado de Lula, quem tira foto com Lula, quem ora por Lula, não é justo. O que a palavra está querendo falar? No sentido de ser justo, se você vai lá e tira foto com uma pessoa que não é justa, que é corrupta, que é ladrão, que é bandido, você tira uma foto ao lado dele, ora por ele, você não está sendo justo, não é digno da salvação. Mas o que determina se você é justo? Ah, mas se eu tiro uma foto com aquela pessoa, eu apoio aquela pessoa, o que ela faz. Então, se você evangeliza e leva para sua casa uma pessoa não cristã e que vive no meio de todas as bagunças e dá um café para ela e deixa ela entrar na sua casa, você não é cristão, você não é justo. Se você convida ela e vai ao lado dela para a igreja, alguém vê você com ela, então você também não é justo. Então, no caso de Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, realmente Jesus não era justo, como as pessoas julgavam e diziam. Ele não é justo, ele entrou na casa do pecador. É dessa forma que você vê a justiça, é como as pessoas viam naquele tempo. Você também vê dessa forma, ex-primeira-dama? Bom, eu quero ler outro versículo. Número capítulo 24, agora é lá no Velho Testamento, eu tenho que andar bastante para procurar. Números capítulo 24, versículo 9, mas eu estou um pouco familiarizado com a Bíblia, então isso se torna mais fácil, né? Números é Antigo Testamento, é antes de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número é o quarto livro da Bíblia. E nesse versículo, que é o capítulo 24 e o versículo 29, melhor, o versículo 9, vamos ver o que está escrito. Capítulo 24, versículo 9 diz assim: encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. O que tem a ver com isso? Isso aqui é uma bênção que Jacó, ou melhor, Balaão, o profeta Balaão, não vou entrar em detalhe, estava dando para Israel naquele momento.
Aí, mas o que eu entendo que ela quer dizer, que é benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Ela quer dizer que quando você é uma pessoa que abençoa alguém já abençoado, eu penso que ela quer dizer assim, você recebe bênção. Quando você abençoa uma pessoa amaldiçoada, você recebe maldição. Ou quando você está contra o povo de Deus, você está recebendo maldição. Nesse caso, ela, eu creio que ela quis dizer isso, que se você está abençoando o presidente Lula, naturalmente você está contra o outro ex-presidente e o lado certo. Você está contra Abraão, está contra Deus. Porque Deus disse assim sobre Abraão, Deus falou que quem abençoasse Abraão seria abençoado, quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Nesse caso, ela está confundindo o cristianismo com o judaísmo. E fazendo essa mistura, pegando um versículo solto aqui, outro ali, para querer explicar que a partir de agora a igreja, representada pelo bispo ali, está debaixo, ou o próprio bispo está debaixo de maldição. Bom, enfim, o que tem a ver alhos com bugalhos? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas vamos ler outro versículo. Mateus, aí agora de novo, lá no Velho Testamento, não podia começar com o Velho, no Novo Testamento, não podia começar com o Velho primeiro, para depois a gente ir para o Novo e encerrar lá no Novo. Passava por Apocalipse e parava lá em... passava por Mateus e parava lá em Apocalipse. Mateus capítulo 6, esse versículo, eu vou gravar vários vídeos, pessoal, presta atenção. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon é representado pelas riquezas. Mamon é representado pelo dinheiro. Bom, eu não sei o que ela quer dizer, mas me parece que ela está querendo dar um indireto, dizer que o bispo estava lá em busca de dinheiro, de poder, de apoio financeiro. Agora eu pergunto, a ex-primeira-dama, me parece que ela já foi um pouco mais pobre. E hoje ela tá almejando, inclusive o governo, almejando estar sempre ao lado de alguém que vai ser um político. E mesmo se for necessário e se ela tiver apoio, ela vai querer ser uma candidata a alguma coisa e ela não está mais no mesmo patamar financeiro que ela estava antes. Por que a senhora não desiste de tudo isso e não volta a ser aquela pessoa simplesinha financeiramente que era? Porque a senhora está em busca de alguma coisa que não é bom, que pode tirar a senhora da presença de Deus, que pode lhe deixar um pouco mais orgulhosa, e a senhora pode se devoltar para esse que pode ser o seu senhor, o dinheiro, porque todo político ele vai ascendendo e vai crescendo financeiramente e chega um momento que ele não é mais a mesma pessoa. Então, muito cuidado, isso pode ser algo perigoso para a senhora nesse sentido aqui. E que se a senhora quer dizer que o pastor, o bispo aqui, ele está ao lado de Lula em busca de apoio financeiro, então, do outro lado, os que estavam ao lado do ex-presidente estavam também em busca da mesma coisa. Se a senhora faz esse julgamento, a palavra diz assim, à medida com que eu julgo, eu sou julgado. Então, a senhora está julgando os dois lados. A senhora está, de uma certa forma, falando para o seu público a mesma coisa. Bom, vou gravar outro vídeo aqui.